Bom final de domingo. Tá acabando, amanhã é segunda-feira. Hoje de manhã estava entre alguns amigos e a meditação a qual estávamos falando era sobre os mandamentos de Deus. E o questionamento que foi levantado por um dos amigos era: por que Deus exige obediência se somos livres? Por que obedecer os mandamentos de Deus se somos livres? E entre vários pensamentos, um que eu levantei foi o seguinte: Deus tem tanta misericórdia de nós, tem tanto amor, que Ele colocou algumas regras para que nós pudéssemos obedecer. Você tem a liberdade de não obedecer? Tem. Mas uma coisa que eu lembro a minha vida toda era aqueles amigos meus de infância que eram os mais certos, os mais corretos, os que obedeciam mais às regras, eram os que tinham mais sucesso. Sabe, irmãos, eu sempre gostei de algumas regras na minha vida. Disciplina, fui militar, então tem coisas que para mim sempre foram bem importantes, várias regras. Isso sempre me ajudou muito na minha vida, me dava segurança, me dava estabilidade emocional, confiança no que eu estava fazendo, mas aquelas outras regras leis que eu não queria obedecer, aquelas que eu me intitulava como rebelde, chamando às vezes de liberdade, são as que mais prejudicaram a minha vida, sabia? Então, outra coisa que eu pensei também, como uma criança, ela desafia, ela exige do pai que ele coloque limites na vida dessa criança. Meu filho faz isso. Ele o tempo todo está me testando para que eu coloque limites nele. Sabe, quando não há limites, dificilmente vamos ter sucesso. Quando não há disciplina, dificilmente vamos ter sucesso. Então, na imensidão, no amor de Deus, Ele colocou algumas regras. E aí nós estávamos falando quais nós lembrávamos, E eu falei um pouco sobre adultério. E eu conheço pessoas que estragaram muito as suas vidas por ter caído nessa armadilha, nesse pecado. Então, outros falaram sobre cobiça, outros falaram sobre amar o próximo. Mas falando sobre o meu comentário, eu conheço muitas famílias destruídas por causa do adultério. Muitas. E sabe o que é pior? Que o reflexo dessa desobediência chega até seus filhos, chega até nossos filhos. Sabe, irmãos, o amor de Deus é imenso. Por isso Ele deixou uma disciplina, uma regra, ensinamentos, para que nós pudéssemos ter uma direção. E é impressionante, com os meus amigos mais disciplinados são os que tiveram e têm mais sucesso na vida. E hoje eu tenho me esforçado para ser um homem mais disciplinado, obedecendo mais às regras, obedecendo mais a palavra de Deus, vendo que nós não estamos imunes. A liberdade é muito bom. E uma coisa que a gente se engana muito, às vezes achamos que somos livres, desobedecendo às regras, só que muitas vezes ficamos presos ao nosso pecado. Ficamos presos a essa escravidão de não conseguir nos controlar. Ficamos presos a uma vida de destruição, de miséria. Olha, até vários mentores sempre falam isso. Você não precisa ir para a palavra de Deus, mas ainda, falando da palavra de Deus, uma regra muito importante: amar o próximo.
E eu cheguei a pensar assim, nossa, Deus foi tão bom conosco, teve tanta misericórdia, que colocou como os dois principais mandamentos. Primeiro, amar Ele, e segundo, amar o próximo. Ele precisa ser uma regra amar a Deus? É claro que não. Mas a partir do momento que está ali, é uma diretriz, é um caminho, é um desafio. Então, irmãos, tem muita coisa nesse mundo que nós não entendemos por completo. Mas uma coisa eu te garanto: o caminho da indisciplina, da falta de regras, da desobediência, o caminho da suposta liberdade sem limites, eu só vejo desgraça na vida das pessoas, só vejo estrago nas pessoas que vivem sem limites. Se até uma criança, sua alma pede por obediência, pede por regras, por disciplina, por parâmetros que nos ajuda a definir uma sociedade, nos ajuda a definir nosso amor a Deus, vixe, quem sou eu para falar contra? Então, queria encorajar cada um a ouvir um pouquinho mais da disciplina de Deus, da regra, tá bom? Das leis de Deus, se assim preferir. Beijo. Grande domingo a todos.